A vacinação infantil contra a Covid-19 já começou em diversas regiões do Brasil, mas o assunto ainda gera discussão. Afinal, por que é tão importante a campanha de imunização nessa faixa etária? Pais e responsáveis que se recusarem a vacinar as crianças podem sofrer consequências? E as escolas podem exigir o comprovante de vacinação? Quem conversa conosco sobre o tema é o especialista Washington Fonseca, participante de hoje do nosso quadro Direitos e Deveres. Doutor Washington, bem-vindo ao quadro Direitos e Deveres. O assunto de hoje é vacinação infantil, que começou em algumas das grandes cidades do Brasil, agora na última semana. Doutor, a primeira pergunta é sobre a importância dessa medida como política pública de saúde. A implementação da política pública para a vacinação da Covid-19 é de extrema importância. É com esse tipo de medida que nós, como elementos cidadãos brasileiros, temos a possibilidade de tentar erradicar ou minimamente diminuir os casos de Covid-19 no Brasil. Então, a implementação de políticas públicas como a vacinação infantil e a vacinação de adultos, ela é absolutamente fundamental, ainda mais considerando a cultura vacinal que o Brasil tem e que isso deve ser fundamentalmente olhado, considerado e também o que deve ser pensado é que se uma vacina como essa está sendo autorizada para os pequeninos de 5 a 11 anos, é porque a Anvisa, o FDA e outros órgãos reguladores para esses assuntos verificaram a existência de uma biossegurança mínima para a aplicação dessa vacina. Doutor, um assunto um pouquinho mais complicado, que é sobre os pais e responsáveis legais dessas crianças. Se, por um acaso, eles recusarem a vacinar os seus filhos, eles podem fazer isso ou sofrerão consequências? Existe potencial probabilidade dos pais, representantes legais, essas crianças serem penalizados. Porém, é fundamental esclarecer à população que isso só vai acontecer se o plano vacinal da Covid-19 estiver implementado no Plano Nacional de Imunização, o famoso PNI. A partir do momento que existe a implementação pelo PNI, o pai que não vacinar o seu filho pode pagar uma multa que varia de 3 a 20 salários mínimos, numa possibilidade de reincidência esse valor dobrar, e se a criança eventualmente vier a falecer, ir a óbito por conta da ausência da vacina, esse pai, essa mãe, esse representante legal, esse guardião, ele pode até responder pelo crime de homicídio culposo. Agora, é muito importante dizer que ainda a vacina da Covid-19 não está implementada no calendário vacinal brasileiro. O que existe é um plano de operacionalização da imunização, que é uma outra história. Então, ao meu ver, do ponto de vista legal, não existe uma situação mandatória, tá, para que haja a vacinação. Todavia, eu, como profissional, como uma pessoa que trabalha com esse tipo de assunto, entende que seria fundamental que as crianças possam eventualmente ser vacinadas, à medida do possível, a despeito de crenças religiosas, superstições, o que quer que seja, porque, como eu mencionei há pouco, existe um mínimo de biossegurança a ser aplicado em favor dessas crianças. Doutor, por fim, vamos falar das escolas, né? Que é muito importante, surgem muitas dúvidas nesse sentido. As escolas podem barrar a inscrição de um aluno, a continuidade de um aluno que não está vacinado? A questão da vacinação, ela é uma situação, um contexto de saúde pública coletiva. Dentro do direito, a gente chama isso de direitos difusos e coletivos. Então, o interesse do particular, ele não pode se sobrepor de forma alguma ao interesse coletivo. Então, traduzindo aqui em miúdos, o que a gente pode dizer quanto a isso? A pessoa ela pode ter a opção em não se vacinar, mas ela vai sofrer as consequências e não vai conseguir conviver em sociedade de maneira grupal, em grupos, em razão da sua não vacinação. Então, ela obviamente vai acabar sendo segregada, infelizmente, por um bem maior, que seria justamente a preservação da saúde coletiva. E eu entendo que pode sim a escola exigir o comprovante de vacina para aquele pai que vai matricular o seu filho.